Olá pessoal, aqui é o professor Ricardo Zaya. Estamos mais uma vez com um vídeo aqui no canal. Nesse momento falando um pouquinho sobre automação, ok? Eu vou continuar utilizando a mesma bibliografia, ok? Então, o livro do Enio Cruz Costa, o da Sati, o da W.P. Jones, o livro do professor Remy e o Stecker e Jabardo. E aqui, pessoal, eu tenho os vídeos que eu utilizei para fazer aqui essa apresentação. As montagens, as fotos, ok? E eu usei também aqui o Lucidchart para fazer aqui o fluxograma que vai aparecer aqui no vídeo. Bom, primeiramente, pessoal, nós vamos falar aí sobre controle. A malha mais comum seria a malha aberta. E a malha aberta, a melhor representação dela é uma máquina de lavar. Por quê? Porque a máquina de lavar, a partir do momento que você liga ela executa uma série de funções. E essa programação, ela independe do resultado da máquina. Em que sentido? Se, por exemplo, nós quiséssemos saber ali qual seria a qualidade da limpeza da roupa, nós teríamos que ter algum sensor que fosse associado a isso. E a máquina, ela deveria fazer um ciclo repetir se o resultado não fosse o esperado. Então, se acontecesse da máquina repetir alguma parte do programa em função do resultado que não foi obtido, aí nós teríamos uma alteração da malha, que sairia da aberta para uma malha fechada. Qual é o melhor exemplo aqui de malha fechada? O mais simples seria ali o exemplo do chuveiro. Então imagina que você vai tomar banho e aí você quer ali uma certa temperatura na água. Então o que você faz? Você vai mexendo no registro do chuveiro. Então, se a temperatura estiver muito quente, você vai abrindo ali o registro, com isso sai mais água e a temperatura diminui. Se ao contrário, né, se a temperatura estiver muito baixa, o que você faz? Você vai fechando o registro e sai menos água. Com isso, a temperatura aumenta. Então, você, sem saber, você está executando todas as funções aqui de uma malha fechada. Você teria ali o set point, que é o ponto de ajuste, o ponto onde você quer a temperatura, o controlador, que seria ali o seu cérebro, e você teria isso amplificado por meio do seu corpo. Né? Você tem o seu corpo captando todas as informações e por meio da pele. Sua pele seria o sensor que manda o sinal de novo lá para o seu cérebro para corrigir ali o sinal. Então perceba que aqui nós temos aí um feedback. Esse feedback é o que é responsável pelo ajuste para fazer com que a variável volte aqui naquilo que nós queremos. Então, comparando as duas aqui, nós temos uma entrada, um sistema e uma saída. Esse primeiro controle aqui seria de malha aberta. E no sistema onde eu tenho uma entrada, tenho o sistema, a saída, e eu tenho aqui um sensor medindo e retroalimentando aqui o sistema, nós passamos a ter aí uma malha fechada, ok? Então, a maior parte dos controles que a gente vai trabalhar são de malha fechada. Então, uma coisa que a gente precisa entender, o fluxo de informações. Então, nós temos aqui essa seta que representa a entrada de potência no processo. Ok? E nós temos aqui um elemento que vai fazer o controle da potência do processo. Então, esse dispositivo ele tem que ter condições de graduar essa potência que está disponível. Isso é um detalhe importante. Para que nós possamos ter ali um controle, eu preciso ter aqui uma certa abundância de potência, senão eu não consigo controlar nada. Ok? Então, eu tenho aqui um elemento que vai regular a quantidade de potência que entra aqui para mexer no processo. Ok? Além disso, nós temos aqui
um sensor que mede a variável controlada. Então, isso é uma outra coisa importante. Eu tenho que elencar ali qual é a variável que vai traduzir as consequências do processo. Então, eu tenho que ter ali uma boa assertividade no sentido de escolher a variável correta. Não adianta eu escolher uma variável que não represente aquilo que eu quero controlar. O sensor ele manda a informação para algo que é inteligência, de controle do processo, que geralmente nós chamamos de controlador, ok? Então, o sensor mede aqui a variável controlada, manda essa informação para o controlador, que analisa essa informação, compara com aquilo que nós queremos e vai fazer aqui uma modificação no controle de potência do processo. Pode ser que ele mantenha o mesmo valor, pode ser que ele diminua, pode ser que ele aumente. Por exemplo, aqui embaixo, então imagina que nós temos aqui o mesmo processo, o sensor mediu, não era essa a condição de saída que ele queria, e aí o que ele fez? Ele mandou a informação lá para o controlador. O controlador agiu aqui no atuador e fez com que entrasse mais potência. Tá? Compara aqui, aqui estava entrando uma quantidade e aqui o atuador fez com que entrasse mais potência. Essa potência adicional que entrou fez com que o processo se modificasse. E aí isso vai acontecendo infinitas vezes para que nós possamos atingir aquilo que nós queremos ao final do processo, nesse que é aqui o sensor de saída e que manda a informação para o controlador. Tudo aquilo que manda informação para o controlador nós chamamos de entradas, ok? E essas entradas elas podem ser basicamente de dois tipos. Elas podem ser analógicas, que recebem qualquer valor disponível na faixa, que nós chamamos isso de range do sensor. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma medição de temperatura, que vai aqui de 0 até 100. Aqui tem uma medição aqui de tensão, que vai de 0 até 200. Medição de corrente, medição de frequência, ok? O sensor, ele sempre vai ter ali uma faixa. Essa faixa aqui foi projetada pelo fabricante dele. Então, por exemplo, um tipo de sensor de temperatura tem uma faixa de menos 45 até 121 graus Celsius. Um sensor de pressão, por exemplo, uma faixa de 0 até 100 PSI. E um medidor de tensão, de 0 a 200 volts. Tá? Então, isso é uma coisa que eu preciso saber para que depois eu possa configurar a entrada lá do meu controlador para que ele leia isso de forma correta. Ok? Geralmente são associadas às variáveis de controle que podem ser representadas por instrumentos de ponteiro. Então, todas as entradas analógicas, elas podem ser aqui, registradas por meio de ponteiros. Então, perceba que eu tenho uma infinidade de valores entre uma faixa a mínima e a máxima. Então, o que vai definir isso? Vai definir a precisão do controlador. Então, o controlador pode ter uma precisão unitária, ela pode ser decimal, pode ser centesimal, milesimal. Então, quem vai dizer ali quantos valores eu tenho ao longo da faixa é justamente a precisão do controlador. Aqui, pessoal, alerta de spoiler, né? Então, cuidado, não confundir variável analógica com mostrador digital. Então, eu coloquei aqui, o mesmo exemplo, medição de temperatura, medição de tensão, medição de corrente, medição de frequência. Em todos esses casos aqui, eu continuo medindo uma variável analógica. Por quê? Porque ela tem uma série de valores na faixa do sensor. A única coisa que muda aqui é que o display é digital, ok? Eu vou já falar do que é digital, mas assim, tá vendo que aqui eu tenho vários segmentos? Então, se eu olhar aqui esse número, eu estou com os segmentos relativos ao número 5 acesos. Aqui eu estou com os segmentos relativos ao número 1. Então, aqui o display é digital, mas a leitura continua sendo analógica. Cuidado com isso, senão você erra. As entradas também podem ser
digitais ou binárias. O que significa isso, pessoal? Que elas recebem apenas valores ligados, que nós chamamos de ON, ou 1, depende de como você está encarando a coisa, e desligado, que nós também chamamos de off ou de zero, ok? Então, aquilo que é digital, ele só tem a condição ligado ou desligado, que nem nós vimos lá nos displays aqui, ó. O segmento que forma esse número aqui, ó, ele só pode estar ligado ou desligado. Então, por isso que ele é um display digital. Mas é só o mostrador que é digital, ok? Alguns exemplos de entradas digitais. Então, por exemplo, contatos auxiliares dos contadores. Então, tem aqui um contador, ele tem os contatos de potência e aqui em cima tem os contatos auxiliares. Então, os contatos auxiliares são aqueles que nós mandamos para o controle. Por quê? Quando essa contadora for acionada, o contato auxiliar dela fecha e com isso a gente manda a informação lá para o controlador. Com isso eu faço alguma coisa. Confirmo se a contadora ligou. Posso usar isso para outros fins também. Aqui, ó, exemplos de contatos reversíveis de termostatos e pressostatos. Então, eu coloquei aqui, ó, que é um pressostato a ar. Geralmente a gente usa ele para indicar o status de um ventilador, de um fan coil, de um exaustor, de um ventilador mesmo. Aqui é um termostato. Isso aqui está mais a configuração de termostato de segurança. Então ele tem os contatinhos dele aqui e manda um sinal quando, por exemplo, a temperatura ficou muito alta numa resistência de aquecimento. Então ele alarma, manda o sinal lá para a automação e depois o técnico tem que ir lá e resetar esse termostato, conferir primeiro, né, o que houve com a resistência, se faltou ar, de repente uma correia quebrou, então a resistência ficou acionada sem ar, ela vai queimar. Então antes que ela queime e antes que pegue fogo no local, você aciona o pressostato de segurança, que manda a informação lá para o controle informando que alguma coisa não está funcionando certinho lá. Um contato auxiliar, por exemplo, de um relé térmico. Esse relé térmico ele vai acoplado numa contadora de potência, por exemplo. E aí a gente regula aqui a corrente que ele vai trabalhar. E se por acaso ele desarmar, a gente usa um contato para funcionar junto com a parte elétrica e o outro contato a gente manda para a automação informando que o equipamento ele desarmou por conta desse sobrecarga no motor. Uma coisa interessante, pessoal, é você associar aqui ó, os sufixos tato a componentes que enviam sinais digitais. Então, sempre que você ouvir pressostato, termostato, umidostato, tudo isso ele trabalha com sinais digitais, tá? Tudo tem final tato, como contato, né? É digital. Quanto às saídas são as informações que saem do controlador e vão ali para o atuador. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, né? Primeiro, ó, as saídas podem ser analógicas, que enviam valores compatíveis com os dispositivos de atuação, em qualquer valor disponível na faixa, no range do sensor. Então, da mesma forma que eu tenho lá no sensor de temperatura, eu tenho aqui no inversor de frequência, que é essa peça aqui, ó, eu tenho ali um sinal. Pode ser um sinal de 0 a 10 volts, pode ser um sinal de 4 a 20 mA. Tinha alguns casos aí de válvulas, por exemplo, que eram por resistência, mas hoje é pouco comum, ok? Geralmente usa mais esse sinal de corrente ou de tensão, e variações deles, tá? Por exemplo, você pode ter lá um sinal que é, ao invés de ser 4 a 20, que seria uma que a gente chama de sinal universal de automação, você poderia ter ali 0 a 20, por exemplo, ok? Isso até lembra, depois vou contar um caso num outro vídeo, onde eu tinha uma situação onde a entrada do controlador era 0 a 20, porém o dispositivo era 4 a 20. Então isso dava ali um certo probleminha ali, que só foi descoberto depois de um certo tempo. Mas depois eu vou contar esse caso para vocês. Aqui ó, nós temos um atuador de válvula geralmente de água gelada. Então
também recebe o sinal analógico para fazer com que essa válvula module. Esse aqui é um exemplo, um atuador aqui, ó, esse amarelinho, atuador da Belimo, por exemplo, onde nós temos uma caixa VAV. Então esse atuador ele controla a vazão de ar que passa por aqui. Então ele vai abrindo e fechando para manter a vazão que você determinou lá no seu controle. Aqui um outro exemplo, aqui numa configuração de damper, ok? Então se você pesquisar nesses links que eu deixei aqui, eles estão numa configuração mais de damper corta-fogo, ou fire damper. Aqui eu posso ter o atuador controlando o fluxo, ou ele pode agir fechado uma vez, no caso aí de um sinistro de incêndio, eu vou ter uma interligação com o sistema de incêndio, e o sistema de incêndio manda esse damper fechar para que não circule ar e esse ar não alimente o fogo com oxigênio, ok? Uma coisa interessante, ó, deixei como dica, ó, associe o termo sinal de referência às saídas analógicas. Então a gente sempre fala aqui, por exemplo, quando a gente vai testar se o inversor de frequência está modulando, então a gente pergunta assim, qual que é o sinal de referência? Então, dentro dessas, se ele for de corrente ou se ele for 0 a 10, eu quero saber qual é o sinal de referência. Então, por exemplo, ó, manda ele para 0. Então eu vou lá onde chega a entrada analógica aqui do inversor e eu tenho que medir 0 volts, por exemplo, ou 4 mA. Manda ele para o máximo, aí eu tenho que medir 20 mA ou 10 volts. Manda em 50%, 5 volts, ou aqui no meio aqui seria 12 volts, se não me engano. As saídas, elas também podem ser binárias ou digitais, ok? Que recebem apenas valores ligado on ou 1 ou desligado off ou 0. Então, alguns exemplos, ó, contatora de potência, contatores auxiliares, ok? Dispositivos diversos. Então, por exemplo, existem dispositivos que eu consigo ligar diretamente com a saída digital do controlador. Então, eu preciso primeiro ver se tem compatibilidade para isso. Se a minha saída digital ela emite tensão ou não, se ela é só um relézinho que fecha. Eu preciso saber se o dispositivo que eu vou ligar, se ele está emitindo tensão ou não. Quando acontece da tensão ser diferente do que a saída digital do controlador está enviando, a gente usa as contatoras auxiliares, porque aí não tem risco de estragar o equipamento ou o controlador. Né? Se a gente tiver incompatibilidade das tensões, eu vou estragar alguma coisa aí. Okay? Eu coloquei aqui, pessoal, somente as contatoras, porque basicamente é isso que a gente faz ali no dia a dia. A gente comanda uma contatora, seja ela de potência ou auxiliar, e a contatora, por sua vez, que liga o dispositivo. Tá? Isso é uma forma de garantir ali também a vida útil do dispositivo. Por quê? Às vezes acontece de alguma coisa no dispositivo estar ruim, e aí ele queima a minha saída digital, então eu acabo perdendo ela e posso perder até o controlador. Então, o controlador é caro, importado, então geralmente isso dá um pouquinho de trabalho. Então a gente sempre prefere colocar um contator auxiliar ou aqueles blocos acoplados a relé que tem lá da Conexel, da Fenix, que são um pouquinho mais simples e mais baratos, para fazer o acionamento do dispositivo. O primeiro controle que eu vou comentar com vocês, pessoal, na aula de hoje, é sobre o controle on-off, ou controle on-off. É a mesma ideia. Ó, controle simples é utilizado na maioria dos controladores autônomos com sufixo tato, tais como termostatos para aquecimento ou resfriamento, umidostatos, fotocélulas. Fotocélula também é um tipo de controlador autônomo, ok? Geralmente dispositivos de controle autônomo possuem um contato reversível, tipo SPDT. Essa sigla é Single Pole Double Throw. Eu acho que é essa a pronúncia, tá, pessoal? Se não for, me perdoe, tá? O qual suporta correntes elétricas resistivas até 5 amperes. Bom, vamos por partes aqui. Então aqui, ó, eu tenho SPST. Então, SPST
single pole, né, polo simples, de simples acionamento. Então ele só fecha um contato, só tem aqui uma única saída. No SPDT, também o polo simples, ó, uma entrada só que eu tenho duplo acionamento. Tá vendo que eu tenho aqui duas saídas? Então, esse é um contato SPDT, é o que a gente espera encontrar lá nos dispositivos. Também podemos ter aqui, ó, tá vendo? Ó, DPST, que seria duplo polo, simples acionamento. Então, cada polo tem o seu acionamento aqui. Ou nós temos aqui, ó, um outro tipo, que aqui, ó, tá vendo? Ó, DPDT, que seria duplo polo, duplo acionamento. Então, nós temos aqui, ó, dois contatos desse daqui, ó. Cada ponto, ó, eu posso acionar aqui, ó, teoricamente até 4 cargas, tá? Só que você tem que tomar cuidado com isso, pessoal, porque você tem que consultar o manual do fabricante para saber se o relé foi previsto para fazer essa manobra sempre em carga, né? Porque ela tá aqui, ó, chavendo para cá. Aí estou ligando uma carga nesse lado de cá. Aí eu saio desse polo e venho para esse, que também tem outra carga. Então ele vai ter aqui um outro arco voltaico. Então isso desgasta bastante aqui o contato. Então tem que saber se o fabricante previu esse tipo de acionamento, ok? Então toma cuidado com isso, senão eu já tive problema com isso. Por quê? Chegava um momento, era um desse tipo de contato aqui, SPDT, ok? Então tinha, por exemplo, o abre de uma válvula e aqui o fecha da outra válvula. Só que a corrente que era acionada aqui era uma corrente muito próxima do limite do contato. E aí o que acontecia? A vida útil desse contato aqui foi reduzido drasticamente. E aí chegou um momento que ele tripava. O que era isso? Ele fechava para os dois lados, ok? Então isso acontecia e com isso chegava até o risco de queimar a válvula em função disso, tá? Então cuidado, tem que consultar o fabricante. Aqui, ó, eu coloquei, ó, suporta correntes elétricas resistivas de 5 amperes. Por que resistivas, pessoal? Porque resistível, nós vamos ter aplicação direta lá da lei de Ohm, né? Então, U igual a RI. Então, se eu tenho a tensão e tenho ali a corrente, né, a gente consegue encontrar os valores, né? A gente usa ali potência igual a tensão vezes a corrente e eu consigo descobrir ali qual a corrente que passa no contato, sabendo a potência do dispositivo que eu vou ligar. Por exemplo, tem uma válvula de 30 VA. Se 30 VA acionado em 24 volts, eu descubro qual é a corrente fazendo a continha simples. Porém, quando eu tenho lá cargas indutivas, eu já tenho lá um fator de potência. Então a corrente é mais alta do que essa que é determinada ali pela lei de Ohm. Então a coisa fica um pouquinho mais difícil de ser definida. Lógico, para quem conhece é uma coisa simples, né? Coisa baba. Mas você tem que estar atento a isso, porque se você esquecer desse detalhe, você literalmente você frita o contato aqui e aí você vai ter problema, ok? Imagina, se você comprou lá um controlador autônomo e você estraga o contato dele e joga logo de partida, né? Como é que você justifica isso para o seu cliente depois? Né? Bem complicado, né? Então tem que saber o que está fazendo lá, tem que estudar, né? Para saber o que está fazendo. Aqui, pessoal, eu coloquei aqui, ó, um esquema típico. Então eu tenho aqui um termostato, ok? E aí eu tenho aqui, ó, tá vendo, ó, contatinho? Esse é o contato SPDT. Nesse caso aqui, ó, o que está acontecendo? Ó, tá vendo que o polo 3 está sendo usado para heating load, que seria a carga de aquecimento, e o contato 4 para cooling load, que seria para carga de resfriamento. Então, essa é a condição mais simples de ser utilizada. Nós temos lá o contato SPDT, e aí eu escolho o contato que vou usar em função da minha aplicação, se vai ser o normalmente aberto ou se vai ser o normalmente fechado. E é isso, em conjunto lá com o funcionamento do termostato, resolve o problema, ok? Eu coloquei um exemplo triwire, né, seria também válvula de 3 fios, né? E aí tem uma série de interligações aqui, mas o que eu quis ressaltar aqui, pessoal, foi o termostato, ó. Então o termostato aqui, o que ele tem aqui? Um contato
SPDT, ok? E aí um contato vai para abrir a válvula e o outro vai fechar a válvula. Tá? A única diferença dessa válvula aqui é que ela recebe alimentação do transformador, ó, o transformador vem, alimenta num polo, no outro polo ele vem por aqui, ó, aí ele deriva para o termostato, que vem aqui para o comum do termostato, do contato SPDT, e o outro vem aqui, ó, ele vem nos polos, ó, side A of motor switch, que é um final de curso. Então aqui é o final de curso do fechado, e esse outro aqui é o final de curso do aberto. Então, isso ajuda para quê? Ajuda a fazer com que a válvula ela só gire para o lado certo e não fique aqui tensionando aqui, ó, o motor com energia, sendo que ela já chegou no final de curso. Tá? Então, esses contatos de final de curso ajudam a fazer isso, ok? Aqui, pessoal, eu coloquei um exemplo. Aqui um controle on-off aplicado em temperatura. Então, o que eu tenho aqui? Ó, a linha azul é a temperatura, a linha vermelha é o set point, que é a temperatura que eu quero, ok? O que acontece, pessoal? Quando nós temos aí um termostato, o set point, na grande maioria das vezes, ele é a condição de desliga, ok? Não importa se é resfriamento ou se é aquecimento, o set point é a temperatura na qual desliga, ok? E para que isso não fique ligando e desligando, nós temos um diferencial. Geralmente esse diferencial é em graus. Então, se por exemplo aqui, ó, eu deixei setado aqui, ó, numa temperatura de 24 graus. Ok, o vermelhinho tem 24 graus e um diferencial de 2. Então, 24 mais 2 dá 26. Então, o que vai acontecer isso? Nesse caso, a saída, pode ser um compressor, por exemplo, de um ar-condicionado, ele liga quando a temperatura atingir 26 e desliga quando atingir 24, ok? Então, se você observar aqui, ó, vamos pensar que nós temos a coisa, né? Geralmente, se quando você liga o equipamento de ar-condicionado, está quente, né? Então a temperatura está alta, ok? Nessa condição, eu coloquei também a saída aqui, pessoal. A saída está aqui embaixo. É que a saída ela só vai ter dois status, né? Lembra que é digital, né? Ou binário. Então ele só tem o status 1, que é ligado, e o 0, que é desligado. Ok? Então, quando eu ligo, a temperatura está alta. Então, o que tem que acontecer com aqui a saída que vai para o compressor? Tem que estar ligada, ó. Ela fica em 1. O que vai acontecer? Quando a temperatura ela diminui abaixo do set point, o que acontece? Ele manda desligar o compressor. Ele vai para 0, desligou o compressor. Nesse inteirinho, a temperatura vai subindo. Quando a temperatura sobe, que ela ultrapassa aqui o diferencial, você tem aqui o acionamento da saída para ligar o compressor. Então a temperatura ela tende a diminuir. A temperatura diminui, né, compressor ligado. Quando cruza aqui, ó, o valor de set point, desliga a saída que desliga o compressor. Então ele permanece desligado, ok? Até que a temperatura suba novamente e cruze o valor diferencial. Aí liga de novo e assim vai, pessoal. Então, é sempre importante você notar isso. Tá? Um controle do tipo on-off, eu preciso ter essas duas variáveis. Preciso ter a temperatura. Essa temperatura ela pode ser um sensor, ela pode ser um bulbo que está acoplado no próprio dispositivo. Né? Tem N maneiras de se fazer isso. Tá? Mas eu preciso ter dois ajustes lá nesse dispositivo. Um deles é o set point, que é o ponto de desliga, e o diferencial, que é o ponto de liga, ok? Coloquei um outro exemplo, pessoal. Aqui, ó. Então, se por acaso a temperatura estava subindo, ó, e ela teve um pico de temperatura por algum motivo, né? O que acontece? O compressor ele liga antes, ok? Essa que é a ideia. Então, o controle do tipo on-off ele é bastante utilizado porque ele é muito simples. Então, ele é simples, tem ali uma boa solução, resolve bastante os problemas que nós temos de forma bem simples. Entenda simples como de baixo custo, tá? Comparado aí com os outros controles que eu vou apresentar na sequência nos próximos vídeos,
o custo dele é bem menor do que os demais, tá? E ele só depende, muitas vezes, de ter lá o próprio dispositivo, né, o controlador autônomo, para fazer a coisa funcionar, ok? Bem simples, bem aplicado aí, uma gama muito vasta de aplicações com o controle do tipo on-off. Bom, pessoal, era isso aí que eu tinha para falar hoje, tá? Então, muito obrigado por ter me acompanhado até agora. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e mande sugestões também. Se você tiver alguma coisa aí que você queira saber, manda aí nos comentários, que assim que possível eu faço um vídeo sobre isso. Tá legal? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus.